Oi, gente! Oi, quinto A, quinto B. Vamos começar mais uma aula de história. Vocês gostaram assim, preto e branco? Eu adorei, sabe? Achei que ficou muito chique. Tô me sentindo a youtuber. Então, gente, vamos começar falando hoje, continuar, né, na realidade, falando sobre a economia na época colonial, né? Nós falamos na aula passada a respeito da cana-de-açúcar, né, que foi o segundo grande produto da economia brasileira. Nós vamos falar agora do terceiro grande produto, que é o ouro, tá? No final do século XVII, tá, as exportações de açúcar elas começam a decair. Por que começam a decair? Como eu expliquei para vocês no outro vídeo, né, a Holanda ela cria concorrência com o Brasil, né? Construindo engenhos nas Antilhas e vendendo esse açúcar a um preço bem mais barato, certo? Então o mercado aí de açúcar do Brasil começa a entrar em queda, certo? E Portugal ele começa o quê? A não arrecadar mais impostos por causa do açúcar, certo? Nesse contexto aí, o que que aparece aí? Aparece a figura do bandeirante. Quem eram os bandeirantes? Eram uns caras muito loucos, entendeu? Que eles saíam aí, desbravavam aí as matas, né? Como vocês se lembram lá do Tratado de Tordesilhas, né? Eles atravessavam esses tratados, né? Essa linha imaginária, né? Em busca de riquezas, né? Inclusive em busca de índios que tinham fugido, né? Que eles chamavam de aborígenes da época, e eles tentavam recuperar esses índios. Inclusive tem uma época do bandeirantismo, né? No Brasil, que se chama caça ao índio, que é o bandeira, as bandeiras, né, e que vão em busca de indígenas fugitivos, certo? Mas isso a gente fala numa outra aula, tá? Os bandeirantes nesse meio tempo começam a encontrar ouro, certo? E principalmente quando eles começam a explorar o território para o interior do Brasil, né, que a gente conhece hoje como Brasil, né, com esse mapa que a gente tem hoje, eles começam a encontrar ouro lá, principalmente em Minas Gerais, tá? Mato Grosso e Goiás, tá? Aí Portugal fala, nova fonte de renda. Olha que beleza, vamos começar a explorar para poder o quê? Arrecadar novamente taxas e impostos, ok? E as formas aí de obtenção desse ouro? Como que eles conseguiam obter esse ouro? Primeiro ouro encontrado foi o ouro de aluvião, que é aquele encontrado em rios, gente, sabe? Que está nas margens, nos fundos dos rios, certo? E eles usavam ali uma espécie de peneira, tá? Que ele colocava água, né? Retirava ali da margem ou do fundo do rio, e essa peneira, né? Que era chamada na realidade de bateia, tá? Eles separavam aí a água do ouro, né, e de outros tipos de minérios não tão importantes para eles, né. Então a primeira forma aí de extração de ouro foi pelo ouro o tipo de ouro, né, foi o ouro de aluvião, tá, que acabou muito rapidamente porque todo mundo começou a ir atrás do ouro, certo? A gente tinha também as lavras. As lavras já eram umas coisas, já era um tipo de extração bem mais sofisticado, tá? Era assim, era só quem podia fazer a lavra eram proprietários de escravos, eles tinham que ter no mínimo 15 escravos para poderem obter o direito de extrair ouro dessa lavra, né? De explorar realmente a região, né? E era o que são as lavras? São as minas de ouro, né? Os escravos cavavam, cavavam, cavavam até encontrar ouro, certo? Picareta, né, machadada, sei lá, explodiam, sei lá o que eles faziam, mas eles conseguiam ali explorar das minas, tá? E também tinha a faiscação. O que que era a faiscação, tá? O ouro da faiscação ele era extraído individualmente, né? Eram indivíduos eles que eles invadiam minas abandonadas, tá? Que já tinham sido exploradas, né? Então o cara que era dono da lavra, que falava, não, aqui não tem mais ouro, vamos procurar outro local para escavação para a gente ver se a gente consegue encontrar ouro, tá? Abandonava aquela mina, daí tinha os indivíduos ali livres, né? Que não dependiam ali de nenhum tipo de senhor, de grandes propriedades, etc., que eram trabalhadores livres, que eles não tinham contrato com ninguém e nem dependiam de ninguém. Esse indivíduo eles acabavam invadindo essas minas abandonadas em busca de sobras de ouro. Por isso que se chamava faiscação, né? Porque ele pegava só a faísca do ouro que tinha sobrado, entendeu?
Bom, vamos falar agora da sociedade dessa época, tá? A sociedade do ouro, né? O ouro nessa época ele adquire aí uma importância extremamente gigantesca, tá? Tudo gira em torno da extração de ouro, tá? E a gente pode comprovar essa importância, né, por alguns indicadores aí principais, tá? Um desses indicadores é óbvio, né? A imigração, né? Muita gente começa a vir para cá para poder extrair esse ouro de alguma maneira, tá? Principalmente os portugueses, certo? Os portugueses começam a ficar doidos lá em Portugal, querendo vir para cá de qualquer maneira, né? Nossa, acharam ouro no Brasil, vamos lá, vamos, pega, vamos lá, Maria, vamos pegar aí a caravela, vamos para o Brasil, ok? Então foi um boom ali em Portugal, atrás realmente de ouro, certo? As autoridades de Portugal começaram a ficar loucas com aquele bando de gente querendo vir para o Brasil atrás de ouro, né? Então eles começaram a criar restrições para as pessoas de Portugal não começarem a vir assim debandadamente, né, para nossa região. Então eles começam aí a restringir a entrada. Como a gente, né, se a gente for para um outro país, a gente não tem que mostrar um monte de documentação, visto, comprovantes, etc. Portugal começa a fazer isso com a população daquela época, porque estava vindo assim gente sem parar atrás de ouro, certo? A mineração também, então, com esse bando de gente chegando, óbvio que vai aumentar o quê? O comércio, certo? O crescimento do comércio nas cidades começa a aumentar elevadamente. As pessoas começam a chegar aqui e formarem estabelecimentos comerciais e formarem suas vidas aqui mesmo, né? A mineração ela aumenta o poder aquisitivo das camadas mais ricas, que já tinham grana e começam a ganhar mais grana ainda, tá? E aí começa o quê? O surgimento de novas cidades, tá? Com o surgimento de novas cidades, o que acontece aí que é automático de acontecer, né? As pessoas começam a ter necessidades de consumo cada vez mais diversificadas, certo? E uma das consequências disso, né, foi o crescimento das vendas de mercadorias, né, europeias, né, pela metrópole. Então a metrópole começa a vender muito mais coisas aqui no Brasil, porque tinha muita gente já morando aqui, tá? Outra coisa que aumenta também muito é o tráfico de africanos, tá? Nessa época da mineração, diz que chegaram aqui mais ou menos 1 milhão de escravos africanos, todos para trabalhar na mineração, tá? Eram escravos aí meio que especialistas, né, na extração do ouro, tá? Agora vamos falar aí sobre a sociedade realmente mineira dessa época. Vamos enumerar como se tivéssemos uma pirâmide, certo? Vamos imaginar no alto dessa pirâmide, tá? Vamos imaginar as classes sociais dessa época, tá? No alto da pirâmide a gente tem os ricos, tá? Quem eram os ricos? Eram os comerciantes, tá? E os donos das minas, certo? Um pouco mais abaixo a gente tem as camadas médias, tá? Que aí a gente tem padres, garimpeiros, profissionais liberais, artesãos, vendedores, etc, tá? Um pouco mais abaixo, a gente tem os desclassificados, vamos dizer assim. Quem eram os desclassificados? Eram pessoas ali sem nenhum ofício, né? E não tinha nenhuma posição social na sociedade, certo? Então, eles eram os desclassificados. Vamos imaginar aí, por exemplo, um ajudante de uma venda ou o condutor de uma carruagem, alguém que não tivesse muita importância para a sociedade daquela época, tá? E na base da pirâmide, bem lá embaixo mesmo, a gente tem quem? Os escravos, né? Que eram os trabalhadores lá forçados, né? Que eles vinham lá da África, né? Que, em sua maioria, eles viviam bem pouco, né? Então, por isso que tinha que trazer cada vez mais de lá, né? Bom, o ouro foi tão importante, né, para Portugal, né, que eles decidiram, então, né, mudar a capital do Brasil, que até então era em Salvador, por causa da cana-de-açúcar, que estava mais próximo da produção de açúcar, né, eles mudam lá para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque estava mais próximo também da produção de ouro, né, da extração de ouro, né. Aí eles criaram as casas de fundição, gente, que depois eu vou falar um pouquinho a mais sobre as casas de fundição, tá? Essas casas de fundição, elas cobravam impostos assim altíssimos, tá? Das pessoas que extraíam ouro, tá? E deixavam aí os caras, os mineiros, muito bravos, tá? Os impostos, né, eram chamados, a gente tinha dois principais impostos, que eram o quinto, tá? E a captação. O quinto, gente, ele correspondia a um quinto mesmo, né? 20%, né? De todo o ouro
que o dono da lavra ou o garimpeiro que trabalhava com ouro de aluvião mesmo, então 1/5 daquele ouro que ele tivesse extraído, de qualquer maneira que fosse, teria que ser entregue em forma de imposto, né, para a coroa portuguesa, certo? Você tinha captação também, tá? Que ela dependia do quê? Era o imposto por cabeça de escravo. Então, quer dizer que um cara que tivesse lá 15 escravos, ele tinha uma certa quantidade de imposto a ser pago, e o cara que tivesse 500, ele pagaria muito mais. Então, esse imposto, essa porcentagem de imposto, era de acordo com a quantidade de escravos que o fazendeiro possuísse, certo? Ou o dono, né, da lavra, certo? E aí você tem também a derrama, tá? Que não é um imposto, tá? Mas é uma cobrança forçada, tá? Do quinto, que muitas pessoas não conseguiam pagar esses impostos. Então a derrama o que que era? Era o aviso final. Era quando os caras invadiam as casas das pessoas e começavam a tomar os bens dessas pessoas porque o imposto estava atrasado, certo? Agora vamos saber como que se fiscalizava tudo isso nessa época, né? Toda essa extração de ouro, para onde ia todo esse ouro, como que era fiscalizado, né? Em primeiro lugar, eles criaram uma instituição que se chamava Intendência de Minas, tá? Essa Intendência de Minas, ela era responsável por distribuir as terras, tá? E cobrar os impostos. Tá? Então as pessoas iam lá e retiravam o ouro, assim, pepitas em pó, da maneira como fosse, certo? E já tinha o quinto, certo? O que aconteceu? Como no Brasil tudo sempre foi muito assim, né, feito de maneira não muito certinha, o que acontecia? As pessoas adquiriam lá uma certa quantidade de ouro, certo? E aí eles pegavam santos de madeira, que todas as casas possuíam vários santos de madeira, né? É por isso que surgiu essa expressão santo do pau oco, né? Porque eles abriam esse santo, né? De madeira mesmo, e colocava um monte de ouro lá dentro, certo? E fechava de novo esse santo. Então, esse ouro era escondido ali, certo? Então, eles sonegavam impostos já nessa época, certo? Então, isso. E aí, teve uma hora que isso foi descoberto, certo? Nossa, o pessoal tá, né, enrolando as autoridades, então não estão pagando direitinho os impostos, estão sonegando, certo? O que então Portugal resolve fazer? As casas de fundição, lá que eu falei para vocês. Essas casas de fundição, o que acontecia? Todo mundo tinha que entregar o ouro já tinha que sair direto da mina ou do aluvião, né, da parte dos rios, e já levar direto para casa de fundição, certo? Lá na casa de fundição, esse ouro era derretido e transformado em barra. Aí, Portugal proibiu todo tipo de comércio com ouro que não fosse esse ouro em barra, justamente para controlar o ouro, né, que era arrecadado aí, que era extraído. Né? Então, mas dentro desse ouro, mesmo com esse ouro em barra, as pessoas tinham que ir lá pagar o quinto, a captação, a derrama, etc e tal, tá? Bom, gente, para finalizar tudo isso que eu falei para vocês, a gente deve estar tendo uma curiosidade aí para vocês, né? Onde foi parar todo esse ouro que foi retirado daqui? Porque foi muito, tá? Bom, calcula-se, né, que no auge lá da mineração, a hora que fez o boom da mineração, né, só da capitania de Minas Gerais, gente, foi extraído mais ou menos 128 toneladas de ouro, tá? O que equivaleria a moeda de hoje, né, a mais ou menos 3 bilhões de reais, tá? Além disso, tá, eles garimparam também muito diamante nessa época, né, mais ou menos umas 3 toneladas, o que equivaleria à grana de hoje, mais ou menos 1 trilhão de reais, certo? Só isso já dava para a gente pagar a dívida externa do Brasil, né, que está calculada mais ou menos aí 1 bilhão de reais, não é isso? Se não for mais, tá? Só que aí a gente tem também alguns fatores aí que tinha, por mais que eles tentassem controlar, né, a sonegação de impostos, sempre existiu a pirataria e o contrabando, né? Então pode-se dizer aí que os valores, né, e a quantidade de ouro que foi arrecadado nessa época foi muito maior, né? E tudo que foi sonegado, né, e tudo que foi pirateado e tudo que foi contrabandeado, muito provavelmente essa quantidade aí seria mais ou menos
de 1/3 ao dobro, vamos dizer assim, a mais, vamos dizer, né? Aí, onde foi parar esse ouro? Ninguém sabe. Vocês acreditam que ninguém sabe? Não se tem aí um consenso geral entre os historiadores dizendo onde realmente foi parar esse ouro, né? Mas eles têm aí algumas hipóteses, né? E justamente pelo contexto da época, né? Que boa parte, né, certamente foi para sustentar o luxo da metrópole, né? Da corte portuguesa, né? E, inclusive para eles pagarem dívidas que eles tinham lá com outros países de quem eles dependiam financeiramente, tipo Inglaterra e Holanda, tá? Outro tanto, gente, com certeza foi para decoração e construção de igrejas. A gente sabe que as igrejas de Minas Gerais, principalmente, elas são muito luxuosas, né? E elas são construídas assim com base em ouro mesmo, né? E vocês sabem que naquela época, né, a Igreja Católica ela tinha uma força tremenda dentro da sociedade, né? Ela ditava costumes e normas perante a sociedade. Então, esse ouro também, com certeza, foi para a igreja, tá? Outra coisa é que em 1755, em Portugal, teve um grande terremoto e a cidade foi meio que destruída, sabe? Então, esse ouro também ajudou a reconstruir a cidade de Portugal, tá? Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje sobre isso era exatamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse vídeo preto e branco e vamos para a próxima aula, ok? Beijinhos!